Olá, gente, as pessoas que estão chegando agora. Olá, eu sou Paulo Sabino. Estou aqui. Oba! Claudinha já entrou aqui, né? Acabei de verificar. Puxei eu também. Olá, pessoas. Eu sou Paulo Sabino. Estamos aqui para a segunda edição por live do projeto A Estante do Poeta, aqui pelo Espaço Afluentes, aqui no perfil do Instagram do Espaço Afluentes. Estou vendo a galera chegando, Tanuce Cardoso, Alberto Pucheu, Charles está aí, Mari Roquete. Mari, não vou esquecer de gravar, viu? Prometo. Gabi, olá. Eu já estou chamando a Claudinha já. A Claudinha já está na área, já estou chamando a Claudinha. E aí, Charles? Uhul! E aí, Nanda? Minha comadre, gente, acabou de chegar. Olá, gente, tudo bem? Olá, meu Oi, amor da vida. boa noite. Boa noite. Então, queridos, meu boa noite a todos e todas. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez e sempre no Espaço Afluente. É sempre um prazer estar no Espaço Afluente, né? Virtualmente, fisicamente, porque existe uma atmosfera que acaba nos envolvendo, não é? Sempre que estamos no Afluentes, não é? Aqui como estamos agora, ou quando estamos lá no espaço físico, é sempre uma delícia. Então, prazer para a segunda edição desse projeto, que na verdade, gente, para quem está chegando agora, muito prazer, eu sou Paulo Sabino, eu sou poeta e sou idealizador desse projeto que apresentaremos hoje aqui agora, chamado A Estante do Poeta. Esse projeto ele foi idealizado para o espaço físico do Espaço Afluentes no ano passado. Nós fizemos 6 edições durante o segundo semestre de 2019. Foram lindas as edições. As edições elas foram tão bonitas que nós fizemos uma noite de encerramento com um sarau reunindo os poetas que participaram do projeto e acabou que o sarau foi tão bonito que do sarau, né, tivemos o convite pela Tereza, muito bom, né? Pela Tereza Cristina Roque da Mota, tivemos o convite para fazermos a seleção dos poemas do sarau de encerramento da Estante do Poeta, fazermos uma antologia com a seleção dos poemas. E nasceu a Estante dos Poetas, que nós lançamos no início desse ano, de 2020, pela Ips Libris, está lindo o livro. E devido ao isolamento social e à pandemia que estamos vivendo, nós decidimos continuar com o projeto A Estante do Poeta agora pelas lives aqui do Espaço Afluente, que era onde nós fizemos o projeto durante 2019. E aí nós tivemos a primeira edição já por live, onde nós recebemos o mês passado o poeta Carlos de Assunção. Foi lindo, já abrimos já com o pé direito, já foi maravilhoso. E hoje eu tenho o prazer e a alegria e a honra de ter aqui comigo essa pessoa que se tornou, que ela na verdade me ganhou primeiramente pela poesia dela, né? Que foi quem eu conheci logo e fiquei apaixonado pela poesia já de cara. E aí depois eu vou contar isso para vocês mais à frente, mas eu tive a oportunidade de ficar amigo da Cláudia e nos tornamos muito amigos. Hoje a gente brinca dizendo que a gente é amigo de infância, é BFF, tipo assim mesmo, né, Flor? BFF, Exatamente, Best BFF. Friends Forever. Best Friends Forever. Yeah! E aí eu tenho hoje, para essa segunda edição, por live, da Estante do Poeta, o prazer de ter aqui comigo a poeta maravilhosa, amiga Cláudia Roquete Pinto. Então nós teremos um bate-papo aqui com a Cláudia sobre a trajetória literária dela, perpassando um pouco o início disso tudo, chegando até os dias atuais,
faremos uma jornada literária com a Claudinha aqui hoje, fazendo um apanhado de poemas, e junto ao apanhado de poemas, como é a ideia do projeto, nós teremos também um bate-papo que vai amarrando os poemas que apresentaremos aqui ao longo do projeto. Viu? Então, gente, eu quero já começar agradecendo, antes de qualquer coisa, na verdade, a Mari Roquete Pinto e a Claudinha, que são idealizadoras e diretoras do Espaço Afluentes, já pela confiança e pela iniciativa de me convidarem para fazer o projeto em 2019. E como nós queríamos também movimentar o espaço, não deixar a peteca cair, nós resolvemos, por bem, trazer o projeto aqui para as lives. Então, a ideia do projeto é a mesma ideia do projeto no espaço físico. Nós faremos mensalmente aqui pelo perfil do Espaço Afluentes, sempre às terças-feiras, e sempre uma terça-feira da segunda quinzena do mês, de preferência, às 19 horas. Sempre às 19 horas. Além disso, para quem quiser depois rever, nós gravaremos a live para vocês. E aí a live ela constará aqui no perfil do Instagram do Espaço Afluentes e também no canal do YouTube do Espaço Afluentes. O Espaço Afluentes tem um canal no YouTube onde toda a programação que nós fazemos é gravada e depois ela é posta lá nesse canal. Então, além de vocês terem depois a live aqui no perfil do nosso Instagram, Espaço Afluentes, nós teremos também no canal do YouTube do Espaço Afluentes, viu? Essa live salva. Então, dizer que é um prazer, não é para mim uma honra, meu amor da vida, estar aqui com você para fazer essa segunda edição por live. Também, uma alegria, estou muito feliz, emocionada, feliz de ver o pessoal chegando, feliz de poder mostrar meu trabalho, me sentindo muito bem acompanhada, acolhida e radiante. Que bom, já estamos vivendo já esse momento dessa live já há algum tempo, né? Felizes e animados, né? Pois é. Com ela, né? Isso. Então, gente, olha, eu acho que Claudinha dispensa apresentações, mas, enfim, de qualquer maneira, assim farei, porque faz parte do protocolo do projeto. Obrigada. Claudinha é poeta. Claudinha é poeta, tem 5 livros lançados já. Eu tenho quase todos, eu só não tenho o primeiro, que se chama Dias Gagos, porque ele está esgotado, de fato, né? Mas vislumbramos, já também conversaremos sobre isso, vislumbramos uma edição vindoura aí com o Dias Gagos incluído. Então teremos Dias Gagos. Já, já. Então, além do Dias Gagos, então, agora como eu tenho todos os outros, depois Claudinha lançou esse aqui, que é o Saxífraga, lindo. Depois Claudinha lançou, que é o terceiro livro dela, o Zona de Sombra. Pós Zona de Sombra, Claudinha lançou esse aqui, que é o Corolla. E pós Corolla, Claudinha tem esse lindíssimo livro aqui, que é o Margem de Manobra. Eu primeiro conheci esse livro da Claudinha, aí depois eu conheci Claudinha com esse livro, aí depois eu conheci os outros. Me apaixonei por todas as versões. Então, eu só tenho um do meu primeiro livro, do Dias do Dias Gagos, um exemplar, né? E eu consegui o seguinte feito, eu consegui publicar um livro com cada editora diferente, assim como eu tive um filho com cada obstetra diferente. Que maravilhoso, meu amor. Não, mas logo, logo, para quem está chegando agora, estamos fazendo a live da Estante do Poeta, projeto idealizado aqui gente, no Espaço Afluentes. Tem um telemarketing aqui na minha casa. Sem problemas, meu amor. Então, gente, sou Paulo Sabino. Para quem continua a chegar, eu estou aqui fazendo o projeto chamado A Estante do Poeta, que é um projeto que nós já fazemos no espaço físico do Espaço Afluentes, e nesse período da pandemia estamos fazendo, por enquanto, aqui por live, viu? Galera que está chegando, vamos começar. Então, deixa eu dizer aqui, já que vamos começar, e como eu amo todas as versões de Cláudia Roquete Pinto,
eu, na verdade, gostaria de começar com a gênese, como é sempre começa o projeto, né? Então é sempre querendo conversar com a nossa convidada, no caso, sobre a gênese, quer dizer, Claudinha, como foi que a poesia, em que momento que a poesia entrou na sua vida? Altos, que eu tirei o telefone do gancho, agora tem que botar, senão ele fica buzinando. Só um minuto. Ah, tá. Mas é isso, gente. Quando começaremos Não, mas qual com é a chance? Qual é a chance do telefone tocar fixo na hora da live? na hora, meu amor, a chance é essa, vida real, né? Pois é, É vida real. teatro, né? Pois é. Então, Lembra que falamos do acaso, como ele ganha forma? É isso. eu espero que não resolvam me ligar de novo, porque só tem eu aqui, né? Eu espero que a pessoa esteja ligada na live agora, né? Não, mas não é pessoa, é engano. Ah, É engano, né? telemarketing, é. Ah, sim. Deixa eu contar para vocês. Como é que eu comecei? Eu, desde criança, Isso. muito pequena, eu tinha um fascínio, assim, pelas palavras, né? E eu tive a sorte grande, assim, de ter uma mãe que percebeu, de algum modo, que eu era essa pessoa, essa criança com esse diferencial de sensibilidade, né? Na verdade, eu levei um tempão da minha vida é, sofrendo de um excesso de sensibilidade, e que isso na minha infância era mais intenso ainda. E a mamãe percebeu de algum modo esse pendor, né, para as palavras, para da imaginação também, e ela começou a me presentear com livros e livros e livros e livros. Então eu tive muita sorte, eu tive um karma muito bom de ter esses pais e essa irmã. E aí, desde cedo, eu li coisas, algumas apropriadas para a minha idade, como esse livro que está aqui na minha mão, que eu separei de propósito, porque é um livro. Eu acho horrível esse negócio de ficar ao contrário a capa, mas é O É, Isso mas eu tô olhando, Cecília. Cecília Meirelles, né? E que foi uma leitura, não vou dizer de cabeceira, mas era a leitura da minha infância, junto com vários outros livros, Raquel de Queiroz, livros para criança, todo Monteiro Lobato, que foi um momento, um apogeu da minha vida, porque eu ganhei aquela coleção inteira, né, da Zé Sei. Lobato encadernada. Então, assim, eu tenho lembranças de livros como grandes amigos na minha infância, como algo que eu fazia de forma profunda ler. Era uma coisa que eu mergulhava e me isolava do mundo, assim. Realmente, eu me desligava. Durante um período, eu não respondia quando as pessoas falavam comigo. Ficava absorvida naquilo. E mais velha, já adulta, mais jovem, eu me lembro de uma vez que eu estava saindo para aula e eu entrei no elevador e eu estava lendo um livro que estava me tomando muito a trama do livro e tal. E eu entrei no elevador e pensei, meu Deus, e agora? Como é que ela vai fazer? E de repente falei, gente, isso é um livro. Porque eu estava sofrendo, sabe? Eu estava vivendo aquilo de uma forma muito, Sei. entendeu? Então, esse Sim. livro aqui, ele foi um livro, assim, fundamental para mim, que ele me influencia até hoje. São momentos de grande alegria quando eu reencontro ele. Eu tenho várias edições dele. Agora, na verdade, uma parte dos meus livros está sequestrada, está guardada, porque eu me mudei e eu não consegui botar todos os meus livros aqui. Mas, enfim, essa foi uma autora que, para mim, foi seminal. Que Aí, lindo, desde Claudinha. esse livro. E E aí... você... Ah, Ah, não, pode falar. não. Não, eu ia pedir para você ler alguma coisa da Cecília. Sim, eu queria ler justamente um poema que a minha prima Renata, que está assistindo aí, que eu vi que ela entrou e também fiz dela, o A Isso. Gabi está aqui falando com ela. Ei, querida, há quanto tempo? Tem uma É, galera. Lu, sua filha está aqui. Tem uma... família, muito bom. Eu quero ler esse poema Leilão de Jardim, que foi um poema que me encantou e que encanta todo mundo. Leilão de Jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra esse caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera? Quem me compra esse formigueiro e esse sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção e o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Acho esse poema Lindo.
É porque é mais ou menos que nem aquela propaganda do cartão de crédito, não tem preço, né? O leão É, dentro do chão. É o manual, é, é um proto-manual de Barros, é, né? é, Na temática da coisa miúda, da coisa do encanto, da riqueza, do universal dentro do isso, particular, dentro do pequeno, do micro, macro isso. dentro do micro, né? É exatamente, Claudinha. É que é uma característica que eu acho muito bonita, né? Na sua obra, essa coisa que eu percebo em muitos poemas seus, da sua mínima observação do seu entorno, das coisas que te cercam, e como essas coisas que te cercam, a luz que entra perpendicular, e aí bate na planta que pende, e aí é uma folha que cai, e aquilo te remete à passagem do tempo e de como as coisas elas se vão assim, não é? Quando você vê o cair da pétala, é também o cair das tantas etapas da vida. Quer dizer, então, como a sua poesia, ela se utiliza dessa observação do mínimo para justamente tratar desses assuntos que são caros à sua poética, não é? É É. muito lindo isso, né? Como Cecília realmente está presente. E você tem alguma coisa sua que você queira ler, que converse com o poema da Cecília, com essa característica que a gente está ressaltando? Sim, eu separei um poema do Corolla, que eu acho que durante muito tempo as pessoas associaram a minha poesia a essa coisa vegetal, muitas metáforas de plantas, que é meio que um chavão, né? Assim, se o poema não se sustentar, né, isso vira um negócio meio feminino no mau sentido, né? No sentido de mulherzinha, ela ficar falando de florzinha. Então, no começo tinha um pouco essa maneira de encarar o que eu estava fazendo. Mas você falou uma coisa que me interessa antes de eu ler esse poema do Corolla, que o Corolla foi um livro que ele é quase que uma suíte. Ele é um livro que os poemas não têm título, salvo o último poema do livro, esse aqui, né? E Sim, ele ganhou o prêmio Jabuti, para minha surpresa. sim, Eu preciso dizer porque a gente precisa falar as coisas para as pessoas saberem também. Mas é isso o aí. Corolla, ele se passa todo no. Eu escrevi ele inteiro na Bocaina, né, na nossa casa de campo na Bocaina, e ele está impregnado dessa vivência da natureza, mas ele é um livro muito. Vai fundo, porque os poemas dele são contemplações sobre a existência, tem uma coisa de misticismo, de transcendência, de crise existencial, enfim, e a finitude, porque a impermanência é algo sobre o qual eu sempre falei. E depois que eu me tornei budista, já com quase 40 anos de idade, eu percebi que isso que eu já nomeava é alguma coisa que nessa prática que a gente faz da meditação e na prática da contemplação dos ensinamentos, a impermanência é um dado da vida e é muito importante, né? A gente está ligado nela, porque se a gente ficar resistindo a ela, a gente só sofre. Sim, Então, eu vou ler aqui do Corolla, deixa eu ver, eu separei um poema que eu gosto que tem essa pegada dessas duas coisas que eu falei, tanto da natureza quanto sim. dessa busca do quem, porque em muitos poemas meus também tem a palavra quem, e o quem como um substantivo, o quem. Sim, Essa é lindo isso, muito Claudinha. me interessa, muito me interessa. Quem sou eu? O que sou eu? Né? Teia de aranha, galho seco. Opa, começar de novo. Teia de aranha, galho seco da roseira. Quem sou? Luz calçada em alpargatas de prata, rapta as flores da fronha. Quem sou? Pássaro que mora na neblina, destila seu canto de água limpa, longe, sozinho. Me diga quem sou. Que lindo, Claudinha. Olha, vou dizer uma coisa para você. Você estava falando no início que a sua poesia ela começou a ser encarada é, como uma coisa de um feminino, como você falou, nesse lugar que as pessoas querem colocar que é de mulherzinha e tal. Mas acho, eu já conheci você já madura, conheci você já pelos últimos livros. Conheci você com o Margem de Manobra e o Corolla. Foram os primeiros livros. Depois eu li os primeiros.
Então, é o seguinte, eu acho, e lendo depois o Zona de Sombra e o Saxífraga, eu acho muito sinceramente que é uma visão muito superficial sobre a sua obra também, porque, na verdade, o que você faz é o que você exemplificou nesse lindo poema, que é você utiliza dessa sua visão, entendeu, sobre a natureza, justamente para atirar em questões maiores, em Isso, questões existenciais, isso. entendeu? Pássaro solto no ar, quem sou? Quem é esse pássaro? Esse eu, esse quem? É, Substantivo, isso. solto, né? Quem Eu é tenho um esse quem? outro poema que eu falo assim, na caixa que se abre de onde sai o quem. É tudo essa. Mas demorou 40 anos da minha vida, eu escrevendo poesia lá na minha solidão, para eu dar uma trombada com os mestres budistas, ouvir o ensinamento, cair a coisa, a ficha, o orelhão inteiro, e eu falar, ah, então era isso, né? Porque essas marcas mentais dessa busca do quem, do como se compõe um ser, do que define um ser, de para onde a gente vai quando morre, se é que vai, se o que que vai, o que que fica, o que que realmente. Isso tudo já estava em mim desde pequenininha, desde lá da Sicília, desde lá entendeu? Lá da casa da nossa avó, que a gente ficava lá vendo as plantas. A minha avó, a nossa avó, a minha da Mari e dos nossos primos, ela era muito, ela gostava muito de planta. Então ela plantou um pé de alguma flor bonita numa varanda que tinha na casa dela para florir. Olha que delicadeza, o aniversário de cada neto. Que lindo, Então, assim, maravilhoso. flor, todas essas metáforas de natureza sempre estiveram muito perto de mim, no meu coração, sabe? Isso, e é lindo como elas atiram para essas questões existenciais, Eu né? adorei batiram, que é um negócio empossante, já masculino, tira. Imagina uma flor atirando. É que nem aquele É, grafite, né? Que tem a arma e sai uma isso, flor. isso é uma flor. É que essa coisa exatamente, essa violência delicada, né? É uma coisa que invade, assim, mas ao mesmo tempo é a forma de invadir, a maneira como chega, mas é extremamente delicado também, mas invade com força. A Oh, que delicadeza tem beleza! força, né? Maravilha! Meu amor, então, continuando nesse início, nessa gênese, além de Sicília, temos mais poesia, Meu não é? avô, meu avô. Ai, conta essa história dos 8 anos, de como você conseguiu. Eu sempre falo que o Bandeira é meu avô, porque a mamãe, novamente, mamãe está presente, hoje ela está aqui, porque ela já não está mais nesse Ótimo. planeta, mas hoje agora ela está aqui. Eu Que sinto. bom, que delícia. Ela tinha este livro, não este volume, obviamente. Ela tinha Estrela da Vida Inteira na mesa de cabeceira, que ela gostava de ler muita poesia. E eu, fuxiquenta, né? E já com aquela coisa com as palavras, né? Eu não sei em que momento, se eu falasse para você que eu me lembro o dia, é mentira. Mas assim, fui lá, peguei o livro, tarrei, como a gente falava quando eu era pequena, tarrei o livro da minha mãe e fui lendo. Com 8 anos fui lendo Bandeira. E, gente, isso é mais do que uma vacina. Isso é um negócio que você fica contaminado para ficar na palavra da ordem do dia. Não sai mais de você. É que nem curar. É um veneno que entrou que ficou no seu sangue, entendeu? Porque é cedo para você pegar isso pela frente. E esse cara, ele é assim, eu volto e meia, é que eu não gosto muito de ficar relendo que eu já escrevi, porque eu perco um pouco o interesse, numa boa. Eu não sou daquele Uhum. tipo que fica ali adulando a própria coisa que fez. Está lá, foi bom, valeu, é tipo um relacionamento. Foi bom, segurou. Tenho boas lembranças, mas eu estou sempre muito mais interessada no que está por vir, né? Isso No que eu aí, estou Claudinho. descobrindo na linguagem, do que eu estou descobrindo sobre existir, no que eu estou descobrindo sobre esse quem, no que eu estou descobrindo sobre como as coisas me acertam, né? Que até eu Isso. trouxe um poema para ler que é sobre isso. É o Alma Corsário, que eu falo as coisas, o mundo ora me vara, né? Vara, o mundo vara a gente, né? Ele entra assim, Sim. né? Atravessa mesmo, né? É. Então, o Bandeira foi um cara a quem eu sempre volto. Lá no primeiro mês dessa quarentena, que eu estou aqui 4 meses e meio isolado no meu apartamento, sem família, com saudade de todo mundo, Sim. eu voltei para esse livro pela milionésima vez e com que alegria, porque é como voltar para casa da minha avó, para casa dos meus pais,
porque não existe mais, sabe? É um sim. voltar para casa. É o seu Então, avô, né? é meu avô, é meu avô. E depois, sabe o que eu fiquei sabendo, anos e anos depois? Fiquei Sim. sabendo que, de algum modo estranho, lá em Recife, ele tinha alguma parentela, Olha, a família com, da nossa avó materna, e dormiu na olha, mesma cama quando era criança, com, não sei se uma tia-avó nossa, aquela coisa de família empilhada. sei. Eu fico sempre achando que, de alguma forma, aquilo foi contagiando, sabe? Eu que fico tentando talismã aquilo, sabe? Ficar, sei lá, então é tão É linda o essa jeito história, poético, meu amor. né? Então, aí, o que que eu fiz? Eu trouxe um poema do Bandeira, que é um pouquinho longo, mas é um poema que eu amo, que é do livro Libertinagem, e que é sobre um baile de carnaval, foi escrito em 1925. E eu trouxe ele por quê? Porque eu escrevi um poema há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, sobre um baile funk. Foi a minha experiência de baile funk. Porque baile charme, tudo bem, eu fui a vários e amo. Mas baile Eu funk também. e charme é muito diferente, né? É, muito. Baile funk É tem uma outra coisa proposta. mais selvagem e tal. Apesar de que o baile funk que eu fui há 10 anos atrás, um pouco mais, talvez mais, ele foi em Rio das Pedras, que já tinha uma coisa assim meio para inglês ver, num certo sentido, né? Sim. Também não foi, mas enfim. Eu escrevi um poema para o baile funk, porque no baile funk aconteceu uma coisa que eu vou contar quando eu ler o poema. Então, esses poemas se dialogam. O poema Não Sei Dançar, do Bandeira, que é de 1925, e o poema Parada de Lucas, que eu escrevi em 2000 e, sei lá, 10, não sei, por aí, ou menos um pouco. Não sei dançar, Manuel Bandeira. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos menos um de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Abaixo o Amiel, e nunca lerei o diário de Maria Bashkirtseff. Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Eis aí porque vim assistir esse baile de terça-feira gorda. Mistura muito excelente de chás. Esta foi a safata. Não, foi a arrumadeira. Está dançando com o ex-prefeito municipal. Tão Brasil. De fato, esse salão de sangues misturados parece o Brasil. Há até a fração incipiente amarela na figura de um japonês. O japonês também dança machixe. Akugele Banzai. A filha do usineiro de Campos olha com repugnância para a crioula imoral. No entanto, o que faz a indecência da outra é dengue nos olhos maravilhosos da moça. E aquele cair de ombros. Mas ela não sabe, tão Brasil. Ninguém se lembra de política, nem dos 8.000 quilômetros de costa. O algodão de Seridó é o melhor do mundo? Que me importa? Não há malária, nem moléstia de chagas, nem ancilóstomos. A sereia sibila e o ganzado jazz band batuca. Eu tomo alegria. É É muito lindo, atual, né? é muito Porra, é contemporâneo. muito, Claudinha. Como, muito, é muito. Tem quase 100 anos esse poema. O que que é isso? Exato, exatamente. E tá aí, Né? vivíssimo, porque você lê, quem disse que isso é 1925, chegaremos a 2025 e ele vai estar aí, Com né? todas essas questões do Todas racismo, do essas... conceito de classe, a outra filha do prefeito olhando a crioula com esse, não é? a Com esse alienação olhar, política, do tudo, exato, né? Desse tudo, não é? preconceito Essa, arraigado, né? exatamente, dessa mistura, dessa alegria, onde a gente, enfim, tem que conviver com a malária, tem que conviver com, sabe, com, enfim, com todas A os dengue. flagelos, exatamente, essas doenças tropicais que até hoje nos assolam, é dengue, é zika, é chikungunya, Ó, agora esse um vírus. mosquito aqui de testemunha, ó. Ah, aqui também, pô, é uma Ó, loucura. estão pedindo o poema do funk. Vamos lá?
Ah, vamos sim, que é o poema que conversa com o Esse é baile. o poema que conversa, esse é o poema que conversa com o poema do Bandeira. Inclusive, o Bandeira se manifesta nesse poema, gente. É um poema quase, como é que eu vou dizer, paranormal. Um poema. Isso é onde vai a minha cabeça, olha só. Parada de Lucas. De volta ao mundo das ideias claras, onde uma amendoeira é outra vez um incêndio, vizinho de outro incêndio na vertigem da estrada. Do viaduto, as casas se esfumam na poeira solar em que flutua o descaso ou o torpor de mais uma tarde de subúrbio. Os para-choques dos caminhões ensaiam previsões em aberto. Nova União, Faísca, Mercúrio. Enquanto num outdoor veloz... Gente, o Paulinho sumiu. Paulo, vou continuar. Enquanto num outdoor veloz, um pedaço de barriga anuncia o caldeirão do funk, onde todos os desejos se misturam. A sereia segura e o ganzado jazz band batuca. Salão de sangues misturados, tão Brasil. E ela volta em pensamento ao velho terreiro aberto, ao chão de lodo metal, repleto de negros, jovens, belos, de calça jeans e peito nu. Gente, um minutinho, eu estou tentando continuar a leitura aqui, mas o Paulinho sumiu. Claudinha, sabe o que foi que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, mas a luz aqui caiu. Você acredita nisso? A luz caiu aqui da sala. Mas na Uma... sua casa inteira? Não, Não, aqui na sala, na verdade. Peraí, meu amor, que eu vou fazer o seguinte. Ah, Eu vou ligar um abajurzinho tranquilo. para Pronto. nós. Vou Oi, começar para de nós novo. continuar. Action. Ele sumiu, mas espera aí que eu só tô Foi, só foi o arrumando aqui, espírito gente. do Bandeira. Olha, tem alguém que falou que foi o Oi! espírito do Bandeira. Gente, que doideira isso. A Eu luz simplesmente. vou lendo, Paulinho, senão o pessoal Ah, fica chateado. Bom, vou voltar para o começo, gente, porque não dá para ler assim, tudo pronto. isso. Parada de Lucas. De volta ao mundo das ideias claras, onde uma amendoeira é outra vez um incêndio, vizinho de outro incêndio na vertigem da estrada. Do viaduto, as casas se esfumam na poeira solar em que flutua o descaso ou o torpor de mais uma tarde de subúrbio. Os para-choques dos caminhões ensaiam previsões em aberto. Nova União, Faísca, Mercúrio. Enquanto, num outdoor veloz, um pedaço de barriga anuncia o caldeirão do funk, onde todos os desejos se misturam. A sereia sibila e o ganzado jazz band batuca. Salão de sangues misturados, tão Brasil. E ela volta em pensamento ao velho terreiro aberto, ao chão de lodo e metal, repleto de negros, jovens, belos, de calça jeans e peito nu. Os das moças tremem luzindo, escapulindo pelo decote. Bundas levitam, sacodem num frenesi de candomblé. O negro que passa num bonde, pensando que ela é gringa, grita fazendo bico para a loura dançando ali sozinha. You're beautiful! E a menina séria, olhos doídos, reencontra essa mulher desabrida. Ela mesma, 30 anos depois, rolando descalça, entre os braços dos crioulos, no meio do batidão. As caixas de som ensurdecem. A percussão inebria. Às vezes são rajadas de metralhadora. Se rolar tiroteio lá fora, ninguém vai saber qual é qual. Os corpos se encostam, aproximam, não precisa dizer nada. Um rapaz lindo, quase nu, rosto escuro, gorro escarlate, sobe no palco e improvisa seu torondondom. De repente, lá da pista, um sujeito grita: Aê, Saci! E a mulher sorri ao lado do antropólogo tímido, portador da bolsa e das sandálias, que não deixa os outros homens chegarem perto demais. Os jornalistas de São Paulo não estão nada animados, mas a atriz de porcelana e arminho, essa rebola bem. A mulher vertiginosa dança para esquecer o próprio nome, dança para chegar ao que importa, liquefazer na multidão. A menina, nessa altura, já está até achando graça. É que ela tomou alegria, grita do fundo da sala,
o poeta dentuço que não sabia dançar. Nessa terra, pensamento não se cria. Aqui, nessa festa da carne, o sangue urgente, o corpo todo pulsação. É lindo! Viu? Baixou bandeira na sala do Cara! baile funk. Claudinha, deixa eu te dizer, só a sala. Só a sala. O quarto, tudo aceso e a sala. Tudo Eu, bem, eu, mas mas sigamos. resolvemos. Olha Sigamos. o clima que criamos. Mas olha, Claudinha, eu acho lindo esse poema. Uma, porque ele conversa belíssimamente já com a coisa do título, do Não Sei Dançar, e com essa experiência, não é? Que é Isso. justamente também a do Bandeira, quer dizer, de alguém que chega ao baile funk, mas que também não pertence exatamente àquele universo, mas chega aberto Exato. ao encontro. Mas é Raul, porque você chega Sim, num baile sim. funk sem malemolência, sem swingada, sem com essa cara, ou enfim, com uma cara qualquer que não seja do local, você é um estrangeiro, né? Sim, claro, exato. Aquilo que a gente está falando do Camille, né? De você se sentir um estrangeiro dentro da sua própria cidade, né? Isso. Que é isso, né? Tipo, você determinados movimentos, linguagens corporais enfim, vidas, experiências são completamente diferentes. Aí você se sente exatamente, né? Esse encontro, não é? Que é essa coisa do Bandeira também, né? E E tem eu essa sei também de coisa uma. do poeta que quer sempre viver nos outros corpos. Eu sempre quis habitar a pele de outros corpos. Uma das minhas frustrações era não poder entrar nas outras pessoas e ver como é que vê a vida por elas, com a cabeça delas, com as experiências delas, entendeu? Então, você fica meio que curioso, você fica vivendo uma vida de se jogar nas coisas, né? Se jogar. E eu Sim. acho isso... Alguém escreveu uma coisa ótima aqui, a sala deu bandeira. Maravilhoso. Deu bandeira. É, Deu Paulinho, foto, né? Diga, meu Paulinho, amor. deixa eu falar. Diga. Eu tenho uma terceira poeta que eu queria falar rapidinho para a gente poder continuar com os meus poemas, que eu Isso. queria poder falar dela aqui, que é a Flor Bela Espanca, que é uma poeta que eu sei que você Sim. ama, né? E que eu separei o poema dela, ela também me influenciou muito quando eu era já jovem, 20 e poucos anos, que foi quando eu fui lê-la. Foi logo assim que eu fui morar sozinha, então marcou muito, assim, a minha casinha, meu quarto, minha varandinha, e eu lendo a Flor Bela, vivendo aquilo tudo, começando a escrever meus sonetos naquela época, que eu escrevia desde pequena, mas eu escrevia coisas, eu não sabia que coisas eram aquelas, nem como que aquilo se chamava, então não sabia que era poesia, nem, não dava nome, ia fazendo, era tipo um brinquedo, natural, uma coisa natural para mim. Aí eu separei dos poemas da Flor Bela o que eu mais, assim, eu não sou uma pessoa de ter muita memória, mas alguns versos são muito, claro, os versos que nos marcam ficam muito marcados, ficam muito gravados na nossa memória. Então, o final desse poema é uma coisa que eu fiquei tão impactada quando eu li, pela oralidade, apesar dela escrever num linguajar, né, do século passado para esse Sim. passado para o passado, É. e ser um soneto e tal, mas eu vou explicar, eu vou ler e vocês vão todos sentir do que eu estou falando melhor. Se chama O Nosso Mundo. Eu bebo a vida a longos tragos, como um divino vinho de Falerno, poisando em ti o meu amor eterno, como poisam as folhas sobre os lagos. Os meus sonhos agora são mais vagos, o teu olhar em mim hoje é mais terno, e a vida já não é o rubro inferno, todo fantasmas tristes e pressagos. A vida, meu amor, quero vivê-la, na mesma taça erguida em tuas mãos, bocas unidas, hemos de bebê-la. Que importa o mundo e as ilusões defuntas? Que importa o mundo e seus orgulhos vãos? O mundo, amor, as nossas bocas juntas. Arraso nessa Linda, né? poema. Arraso. Ela tem que ser mais falada, mais estudada e mais divulgada, porque ela foi avant la lettre, mesmo escrevendo formas clássicas ou enfim, formas canônicas, né? Ela Sim.
Foi uma mulher, e morreu com 36 anos, né? Uma coisa Muito jovem. E trouxe muito... muito frescor, né, para as formas fixas, né? Para a Não, sensibilidade e se dela. colocou como um ser desejante, né? Exato. Não, É, ela foi muito moderna. muito. Imagina, mulher, tipo, Não escrevendo o falava que ela nada. escreve. É, E ao mesmo tempo isso que é bonito, né? Porque ela já Flor Bela, ela já é o início do que depois virou avant-garde, né? Virou vanguarda, que é essa coisa de você se utilizar das formas fixas de uma maneira mais despojada. Que isso. assim, é o que você disse, para nós, hoje, século XXI e tal, soa como alguma coisa muito rebuscada, mas já à época já era moderno, porque era já para a época já havia já um despojamento não só de tratar do desejo como mulher que deseja, mas até na a forma de tratar isso. Isso foi muito moderna, Flor Bela, né? É linda, E aí maravilhosa. eu escrevi uma coisa em resposta, que aí vai encerrar esse diálogo, né? Que tracei aqui para Isso, a gente falar um pouco da minha história pregressa, né? isso. Esse poema homenageia vários dos autores que eu li e curti, como se fala, curti, e que me influenciaram, e também um mestre budista, que foi meu primeiro mestre, que eu guardo no meu coração e aqui na minha cabeça. O chamado. Ah, ser livre como o velho Walt, descalço sobre as folhas de relva, ou, antes que a lembrança me falte, voar em fiapos de névoa aos golpes do vento sul, como a barba do infalível Shagdu, contra o azulaço do céu ofuscante numa velha fotografia. Ou, na cabana em Walden Pond, em meio ao bosque, que nunca foi nenhuma selva, livrar-me da melancolia que ainda agora me ronda, concisa, sóbria, vazia, e toda atenta ao que responda, enquanto ao longe homens levam vidas de desespero mudo. Abandonar tudo, vagar, destituída pela charneca árida ou em flor, uma flor bela, errante e sem poesia. Beber a longos tragos a vida, enfim, sem nada antes. Libérrima noiva sem dote, uma Cathy dos ventos uivantes. Ah, tão Um lindo. apanhado de vários personagens, autores. Exato. E aí você Foi cita a Charneca, que é o livro da Flor Bela, Charneca e em depois fala Flor. É, Bela, não isso, é? Uma mesmo. Flor Bela sem poesia, não É. é? Esse Moderna, tudo. né? Que deseja, mas sem poesia. Maravilhoso, Claudinha. E deixa eu dizer a vocês só uma curiosidade. Eu tive o prazer, eu conheci Cláudio Roquete Pinto. Na verdade, foi o seguinte: eu tenho um projeto que está parado, obviamente, devido à pandemia, o isolamento, mas que é no Teatro Cândido Mendes, chamado Ocupação Poética, onde eu presto homenagem a poetas, chamando pessoas importantes na história desse poeta para ler os poemas do homenageado. E fiz uma edição com o poeta Eucanaã Ferraz, em que estava na plateia quem? É esta que vos fala hoje, Cláudia Roquete Pinto, estava lá, eu já super fã dela. Então, quando ela veio falar comigo, eu já sabia quem era, obviamente, já, né? Então, eu já ali, tão emocionado de ver a Claudinha ali, que eu já falei para ela, olha, eu sou louco pela sua poesia, vamos fazer. E ela veio falar, poxa, eu adorei o projeto, parabéns e tal, foi ótimo. E aí ela veio eu fiz convite a ela ali na hora, eu Foi conheci mesmo. Foi. e fiz convite a ela, falei, sou louco pela sua poesia, vamos fazer uma edição. E Cláudia topou, e a partir disso ficamos muito amigos, aí foi que eu levei a estante do poeta que estamos fazendo aqui hoje para o Espaço Fluente. Foi depois, justamente após a ocupação poética que fizemos, e nessa ocupação poética, toda dedicada à obra da Cláudia, eu tive o prazer de ler esse poema, chamado É, Chamado. foi mesmo. Fui eu quem li, é lindo ele, trazem todas as suas referências de quando mais jovem, né, que você diz, Uhum, né? uhum. É muito bonito. E Claudinha, eu na verdade, eu fiz um roteirinho pra gente, Ah, na verdade, pensei em tratar, e na verdade, um dos eixos, nós
já estamos conversando sobre ele, mas é justamente uma percepção minha, como poeta, leitor da sua obra e fã da sua obra, de três eixos que eu vejo assim muito presentes na sua poética. Um deles a gente já está falando já aqui, que a gente já falou da Cecília, e de como a Cecília trouxe para você esse olhar minucioso para o entorno, para as coisas pequenas, e como você se utiliza desse olhar para falar sobre as coisas, sobre os assuntos que te interessam. Na Passagem do tempo, verdade, me permite só acrescentar uma coisa. Você falou que a claro, Cecília meu amor. trouxe esse olhar, mas não, na verdade, o processo foi exatamente como no Dharma, no budismo. Eu nasci com essa tendência e aí eu encontrei alguma coisa que informou isso para mim, nomeou, apontou, mostrou para mim Sim, que existia. Então, é como a chave na fechadura, como é isso. É uma conexão, né? É uma coisa que já lindo. está ali, e eu acho que a arte tem esse condão. A arte, toda a arte, ela mostra para nós algo que estava jazendo, ou estava em semente, ou estava desconhecido, ou estava obscurecido, ou estava, sei lá, inconsciente, não sei, você dá o nome que você quiser. E aí isso desperta, né, todo um universo, desperta toda uma capacidade, desperta toda uma idade muito maleável. Eu gosto muito que hoje em dia a neurologia está lidando muito com essa ideia do cérebro ter plasticidade, né? Então eu acho que Isso, um dos condões, né, mais vigorosos da arte é essa plasticidade, né, neuronal e a mesma coisa que acontece quando a gente medita e ouve os ensinamentos do Buda. Agora aqui, só um minutinho, eu quero falar sobre isso. Você começa a experienciar a vida como menos sólida. Você começa a experienciar os fenômenos como menos imutáveis. A si mesmo e tudo ao seu redor. Se torna muito mais maleável, muito mais passível de transformação, né? E, portanto, mais livre, né? As coisas não são mais tão sólidas e pesadas, imutáveis e óbvias. Tudo é possível de, né, ser transformado em algum nível, né? Vai depender do seu empenho, vai depender do seu treinamento, vai depender da sua energia, da sua capacidade, mas e a arte traz muito isso, né? Por isso que ela está tão incômoda nesse contexto, né? Onde sim. tem um fundamentalismo, onde tem uma imposição, onde tem uma ordem que tem que ser, né, seguida de uma forma inescapável, aí a arte incomoda muito, porque ela propõe o tempo inteiro essa desconstrução, essa maleabilidade, Exato. flexibilidade, essa É, potencialidade, né? exato. Exatamente. A arte, ela, na verdade, ela tira da caixinha, né? Enquanto a ordem ela quer colocar na caixinha, né? Ela É, quer. A arte não. A arte ela explode a caixinha, né? Mas lindo isso que você falou, Claudinha. Mas então, e é isso, né? E como a sua obra reflete esse seu, essa sua observação muito atenta ao seu entorno, não é? E justamente a toda a conexão que você faz desse entorno, porque é isso, não é? A gente sabe que o micro também está, que o macro também está no micro, não é? Que ele também representa, o micro também representa. Sim, o macro, não é? Nessa coisa da lupa, né? Essa coisa menor, mas a grandeza do ínfimo, né? Como diz o Manuel de Barros, né? eu acho que na É, neurologia também, por exemplo, no Corolla, em várias coisas que eu escrevo, tem essa questão. É como uma criança que se aproxima muito de alguma coisa para ver, com curiosidade. E também tem um pouco da Alice no País das Maravilhas, quando ela fica pequenina, sabe? A escala muda, as coisas ficam muito grandes, sabe? Sabe? Tudo fica sei, vívido. Então você fica conectado com as coisas de uma forma muito encantatória, né? Porque é infantil mesmo, né? sim, é lindo isso, Enfim, Claudinha. E aí você, então, esse é um dos eixos exatamente sobre isso que você está falando agora, é um deles, que eu acho que é isso, que rege mesmo muito organicamente a sua obra, não é? Que são essas pontes que você faz de olhar o seu entorno com esse olhar muito aproximado
não é? Da criança que chega muito próximo para olhar e de repente as coisas ganham, não é, uma dimensão, né? Você que fica pequenininha, né? Então, isso é um eixo da sua obra. E você também tem um outro que eu percebo que já é um pouco quando esse olhar, ele um pouco, ele se afasta para enxergar, entendeu? De uma maneira... Um zoom out. Exatamente, um zoom out. Exatamente. Você tem esse outro lado, que é quando justamente você tem dentro da sua poética poemas que são muito caros e que falam, abordam muito essa questão de uma realidade sociomundial, porque não está restrito ao Brasil, não é? A questão da violência que acomete a população, isso não é uma questão só nossa, Rígia. Enfim, isso está em Sarajevo, isso está no Rio de Janeiro, não é? Então essa poeta, que é essa menina de olhar atento e minucioso, não é? Ela leva esse olhar, mas ela amplia também, não é? Porque você também tem na sua obra, o margem de manobra tem bastante isso, não é? Como você traz essa questão de um entorno do seu olhar mais amplo, mais panorâmico, mas sem perder as nuances também, não é? De tratar de realidades, de coisas que são caras, de notícias que são de cunho social, de interesse de todos, né? E como a poesia... Eu falei para você, desculpa te interromper, mas é aquela hora que eu falei, o mundo ora me engole, ora me vara. É isso. O mundo vara, gente. Eu acho que agora a gente está num momento particular de ser varado de forma quase que... Sim. Eu não sei nem como adjetivar, assim. A gente está atravessado por essa pandemia, por essa tristeza que está acontecendo e essa miséria. Eu acho que o mundo está vivendo exatamente aquilo que você falou, você substantivar o quem, né? Quando quem vira substantivo. Estamos vivendo um grande quem, quer dizer, o que virá a partir disso, não é? Quem seremos, quem, né? Quer dizer, a constituição desse momento e no que isso dará. Acho que a gente está vivendo um pouco, né? É uma grande dificuldade. Eu acho que é por isso que é tão difícil de adjetivar, né? Vendo aqui, o povo está pedindo. Então, o povo está pedindo, eu tô respondendo. Ó. Eu sou obediente, tá? Sim, o que o povo está pedindo? Quero que o nosso público fique alegre, fique feliz, claro. satisfeito. O que eles pediram? Mais um, para ler um poema desse. Então, eu quero que você leia desse eixo. Olha, eu vou ler Em Sarajevo, que é desse livro aqui, ó. Margem de Manobra. Que esse é um livro... o Luiz Turiba, Mariana, todo mundo falando poema, então vamos embora. Em Sarajevo. Na primeira foto ela ri, selvagem, e se mistura às amigas. Um ano mais tarde, posa com as mãos no colo, coluna reta, os pés cruzados para trás. Por dentro do uniforme presente, uma mulher a passos largos, galgando as ruas de grande cidade, quem sabe no exterior. Quando a vi ali distraída, na escada do ônibus escolar, nada me preparou para suas pernas abertas. No meio, a flor dilacerada, repetindo entre as coxas, o buraco da bala no peito. 2 pontos, insólito. Nossa, que forte, Claudinha. Que forte. E essa coisa que você... da poesia, não é? De você captar, antes desse momento, desses 2 pontos insólito, você captar justamente os sonhos daquela menina de andar a cidade. Aquela menina era eu. Eu gostava de assistir um programa chamado Mary Tyler Moore, quando eu era criança. Que era a Mary Tyler Moore, ela era justamente na década de 70, ela era uma mulher independente, era um negócio muito novo, ela era uma jornalista, ela morava em Minneapolis, ela morava sozinha numa casa, e ela namorava, ela não precisava ser casada, ter filho, fazer todo aquele trelelê que todo mundo esperava das mulheres.
E a apresentação tinha uma música linda, muito para cima, e ela estava muito feliz porque ela tinha conseguido o emprego dela de jornalista numa televisão importante lá. E aí ela vinha correndo e ela, lá pelas tantas, ela tirava o gorro, porque Minneapolis é uma cidade que hoje eu sei que é gélida. Ela tirava o gorro e jogava assim para cima. E essa imagem dela jogando o gorro para cima foi icônica, porque eu pensava, quando eu crescer, eu vou fazer alguma coisa importante, eu vou morar fora e eu vou ser essa mulher independente. Então, assim, a coisa complicada para mim foi que, de um lado, eu tinha a Samantha Stevens, que era feiticeira, morando na casinha com o marido, James Idiota e a família. Então, era linda, mas era bruxa, então era subversiva por lado do pano. E do outro lado era Mary Tyler Moore, né? Então, ó, estão avisando. Faltam 5 minutos para acabar, a gente vai ter que abrir outra live. Isso, vamos abrir outra live. Claro, não. E nem ninguém quer, né, gente? Então, fala com E a gente, então ô, amores, então da minha vida, então é o seguinte, Claudinha, então falamos desse eixo que a Claudinha tem desse olhar ampliado que esse poema eu vou ler o sítio quando a gente voltar, porque todo mundo já está pedindo. Nuno pediu. Isso, leremos o sítio no... Na volta, tá sempre... então tem que ir rápido. Na volta. Então, amores, olha, então é o seguinte, eu vou encerrar aqui, aí eu vou salvar a live, viu, Mari? Mari, vou salvar a live! Pode deixar, vou salvar bonitinha, já vou dar o nome dela, jogar ela, isso leva só um tempinho para ser feito. Vamos aí continuar, porque eu tenho poemas inéditos para ler. Isso. Poxa, não, vamos. Claro, vamos continuar. Foi assim já na primeira edição. Sítio a gente fez duas coisas. Sítio vai ser na volta. Bora lá, já podemos ir, vamos. Então, amores, olha, eu vou fechar essa live e vou reabrir. Então, continuem com a gente, viu? Vou salvar a live, vou deixar aqui já no perfil do nosso Instagram e vou reabrir ela já na sequência, depois de salvar e jogar aqui. Tá bom? Então, não saiam daqui. Esperem a gente aqui no Instagram. Tá? Até já. Até já, Flor. Até já. Beijo. Beijo.